Esse alerta está na quadra 112/113 da Asa Sul. Eram por volta das 18h30, quando Isaac Augusto, de 16 anos, se divertia com um outro garoto nesta quadra. Ele é surpreendido por um grupo de 7 adolescentes que anunciam um assalto. Os dois adolescentes, né, o Isaac Augusto, né, e o amiguinho dele, batendo bola dentro da quadra de esportes. Aí chegou uma turma de jovens, né? Um fechou a porta da quadra de esporte e os outros dois entraram para fazer uma vasculha. Mas antes eles conversaram: vocês têm Wi-Fi, vocês podem... A gente está aqui sem poder telefonar, vocês podem passar, sondando se eles tinham celular. Ah, tem celular, então vamos assaltar. Ele entrega o celular. Inconformado, Isaac segue nessa direção e alcança o grupo exatamente aqui. Nesse momento, ele é atingido com uma facada na região do tórax. Estava lá brincando e 10 minutos depois estava morto. É muito horrível, porque isso aconteceu com o filho de pais que estão sofrendo muito agora. A gente consegue se colocar no lugar deles. Esse pessoal que estava assaltando já tinha tentado assalto na quadra anterior. A gente conversou lá com o rapazinho e falou: eles tentaram, só que eu corri porteiro. E não estão muito importando com filmagem, não. Eles querem aquele celularzinho, seja para droga ou para fazer um dinheirinho. Poxa, tentar tomar, tudo bem, agora esfaquear, matar, não está nem certo tomar, mas matar? Com o rastreamento do próprio aparelho celular, os policiais chegaram ao endereço no Paranoá. Nesse local, os militares encontraram 5 dos 7 adolescentes e o aparelho da vítima. Os menores, então, disseram que eles não eram, nenhum deles era o autor da facada, porém eles sabiam que era o autor da facada e sabiam onde ele morava. Ele era do Paranoá mesmo, foi acionado então o GTOP 40, né, o 20º Batalhão do Paranoá, prestou esse apoio para a gente lá também e ajudou a gente a localizar os outros dois, um deles sendo o autor da facada. Os 7 adolescentes foram encaminhados à Delegacia da Criança e Adolescente na Asa Norte, onde irão responder por ato infracional análogo ao crime de latrocínio. É uma coisa muito séria isso. Como é que uma criança, como é que um jovem desse, que é um adulto na verdade, não tem a consciência de que é um ato muito sério, né? E agora vai estar solto daqui a 3 meses ou 4 meses? É assim que acontece. Essa não é somente a sua revolta. O vizinho falou cirurgicamente a opinião que todos nós temos. Um caso de repercussão no final de semana que mostra a impunidade, que mostra a covardia de menores de idade, que até foram apreendidos. E a gente parabeniza o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas que a gente sabe que no frigir dos ovos não vai dar em nada. Até uma outra pessoa ser morta graças aos menores infratores. Eles que cometeram atos infracionais análogos ao crime de latrocínio, que logo estarão soltos e cometendo crime novamente. Vão estar de rolê mais uma vez na rua atrás de celular e na hora que uma outra pessoa reagir, outra facada vai acontecer. Porque é assim que funciona a justiça aqui no nosso país. A gente tem aquele orgulho de dizer: sou brasileiro, mas na hora que a gente entra no assunto da justiça, dá vergonha. E a gente fica com cara de palhaço. O garoto que não tem mais liberdade nenhuma, morador nenhum tem liberdade mais nenhuma de ir numa quadra de esportes, de jogar um futebol, um vôlei, que quer que seja. Agora, tem uma família chorando, tem amigos chorando. Um enterro de grande comoção e nós vamos mostrar, inclusive, daqui a pouco, o enterro, como que foi essa despedida e saber como que os familiares estão, a indignação dos familiares, dos amigos em relação a tudo que aconteceu. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas, para você entender bem a história, eu vou colocar aqui o Ailton Pinheiro na tela, que está no local onde tudo aconteceu, onde esse jovem foi assassinado. Isaac Vilhena, 16 anos, morto a facadas ali na quadra 112 Sul, por esses menores
latrocidas. Um caso de indignação, de revolta, não somente para os amigos e familiares, mas para todos nós que acompanhamos de perto esse caso. Ailton Pinheiro, muito boa tarde, boa semana para você. As atualizações sobre esse caso diretamente de onde tudo aconteceu. É contigo. Muito boa tarde para você, Marco. Boa tarde a todos que acompanham o DF Alerta. Marcos, nós estamos aqui exatamente na 112, entre a 112 e a 113, próximo à estação do metrô, a estação 112, onde tudo aconteceu. Estamos a poucos metros aqui, Viana, da quadra onde o Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes, de 16 anos de idade, estava se divertindo, estava participando de uma partida de vôlei, acompanhado de alguns amigos, quando eles foram surpreendidos por esse grupo de menores em conflito com a lei, esse grupo de sementinhas do encardido que vieram nesse local, única e exclusivamente para cometer crimes, praticar crimes e, claro, tirar a vida desse jovem aí, viu, o Marco Viana? O jovem Isaac, ele, após ter tido o celular tomado de assalto, ele entregou o aparelho ali, esses indivíduos conseguiram subtrair também outro aparelho, eles fugiram, saíram correndo. Essa vítima, que estudava em um colégio militar, inclusive estava até mesmo utilizando o uniforme da escola militar quando ele foi vítima aí desse ataque, o Marco Viana, ele decidiu ir atrás do aparelho, atrás desses indivíduos para tentar reaver o aparelho dele, né? Esses menores, então, ao perceberem que esse menor fazia o acompanhamento, eles então reagiram. Foi quando ele tomou uma facada na altura do peito, chegou a ser socorrido ao hospital de base, mas infelizmente ele não resistiu à gravidade das lesões. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil foram informados, os militares do Corpo de Bombeiros também foram acionados para prestar os primeiros socorros a essa vítima. A área devidamente isolada, e aí entrou então em ação as equipes do 1º Batalhão. Os militares começaram aí a troca de informações, conseguiram apurar que um dos aparelhos estava com o sistema de rastreador ligado, e aí eles iniciaram então as diligências, o Marco Viana. Foi quando as equipes do GTOP 21 conseguiram localizar, abordar e apreender pelo menos 5 menores infratores no primeiro momento. Diante dessa primeira abordagem, eles evoluíram, conseguiram chegar nos outros 2 envolvidos, inclusive no menor que, de maneira muito fria, de maneira muito impiedosa, destruiu essa facada, sem demonstrar o menor arrependimento aí de ter tirado a vida do jovem Isaac. Eu estou aqui ao lado do Tenente Braga, ele que é aqui do 1º Batalhão, ele vai contar para a gente aqui como é que se deu essa ação. Tenente, muito boa tarde para o senhor, obrigado por nos atender. Como é que foi essa ação da PM que resultou na apreensão desses menores? Boa tarde, Ailton. A PM ela foi acionada via Copom, via 190, e chegando ao local, o jovem Isaac já estava sem vida, mas conseguimos ir ao encalço desses infratores. Foi localizado o celular lá no Paranoá e o indivíduo que também deu a facada. O que a gente aconselha é não reagir, porque o bem depois a gente conseguiu reaver até o bem, só que a vida, que é o nosso bem mais precioso, não conseguiu reaver. Diante de qualquer situação, Tenente, a recomendação é essa, não esboçar nenhum tipo de reação. Não reagir, entregar os bens materiais e procurar imediatamente, o mais rápido possível, a Polícia Militar. Ele ali agiu no impulso, né, Tenente? É difícil a gente assim falar para não reagir, você não sabe a sua reação na hora, né? Mas o que a gente tenta aconselhar é não reagir, porque esses menores ainda, o que tem a certeza é da impunidade. Porque o indivíduo que deu a facada 24 dias antes tinha sido preso por tráfico de drogas. Só que como responde pelo ECA, ele saiu no mesmo dia. Se ele tivesse ficado preso, teria prevenido mais esse crime. Ele não teria cometido esse latrocínio. Tá aí, Marco Viana, informação importante, né? O menor autor dessa facada, ele teria sido, então, apreendido 24 dias antes, o Marco Viana, pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Mas como amparado aí pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, esse menor em conflito com a lei foi colocado em liberdade, pronto para voltar a delinquir, infelizmente, nesse caso em uma situação mais grave. Mais um crime, mais um ato infracional, agora ato infracional análogo ao crime de latrocínio. Uma vida se foi, né, Tenente?
É uma vida que se foi, que não tem como mais recuperar, e esse jovem infrator aí, 3 anos depois, ele estará de volta às ruas para poder cometer novos crimes. E como é que está a questão do policiamento nessa região aqui, tenente? Ailton, hoje a Polícia Militar do Distrito Federal, nós temos aqui na Asa Sul a rede de vizinhos protegidos. Então já é um link direto com a comunidade. Hoje são umas 130 quadras entre residenciais e comerciais, e só de residenciais são 62. Cada prédio aqui a gente tem um link, faz treinamento com a população para ter essa aproximação da população e dos cidadãos aqui. E ter e adiantar esse contato. Em vez de, às vezes, ligar no 190, você tem um link direto com o 1º Batalhão. O quanto antes chegar a informação, mais rápido é o resultado. Quanto mais rápida a informação, mais rápida a polícia consegue chegar no local, mais probabilidade de prender os infratores. E essa quadra aqui, Marco Viana, onde a gente está, é uma área bastante movimentada, monitorada, inclusive. Vários imóveis aqui possuem circuito fechado de TV, que colaborem muito com o trabalho policial, né, tenente? Colabora. Hoje, o infrator ele procura facilidade. Quando temos o sistema de monitoramento, essa rede de vizinhos protegidos, vai dificultando para o infrator. Eu puxei os dados, desde 2021 não havia nenhum latrocínio no plano piloto em geral. 2021, 2022, 2023, 2024 não teve nenhum latrocínio. E as tentativas que houveram, a gente só estava diminuindo os números. Foi um caso que te choca, né? Que não tem como voltar atrás, mas que os números a gente está sempre mantendo muito baixo nesses crimes violentos. Agora chama a atenção, tenente, do senhor em específico, o fato da frieza desses menores no cometimento desse crime. Foi como eu falei, a certeza da impunidade. Por que eles estavam aqui roubando o celular? Porque sabe que não vai acontecer nada. Porque sabe que não vai acontecer nada. Aí a grande vítima da sociedade, quem foi? A família do Isaac. Os amigos do Isaac. Essa é a vítima da sociedade. Não os menores infratores que vão voltar a cometer crimes. É isso, Viana. Daqui 3 anos estarão em liberdade, ficha limpa, CPF zerado, pronto para reiniciar no mundo do crime, só que dessa vez enquanto maior, aí sim, a partir do momento que ele voltar a cometer crimes, já passa a ficar registrado, já passa a ficar fichado no sistema, viu, Viana? Infelizmente, é o que prevê a nossa legislação, que prevê as nossas leis aqui no Brasil. Ô, Viana, o tenente está ouvindo a gente, tá te ouvindo, está ouvindo aí o Wagner Relâmpago. Se vocês tiverem algum posicionamento, algum questionamento a fazer, por favor, fiquem à vontade aí com o Tenente Braga. Primeiro, agradecer ao Tenente Leonardo Braga, grande amigo, grande parceiro aqui do DF Alerta. Que bom que o senhor atendeu o nosso pedido de falar com a gente ao vivo aqui no DF Alerta, Tenente. Bom, o senhor passou para a gente uma informação muito importante sobre o crime na verdade, o ato infracional análogo ao tráfico de drogas cometido há menos de um mês. Mas também há informações sobre crimes ou atos infracionais, melhor dizendo, cometidos pouco tempo antes do latrocínio. Há informações de possíveis arrastões, outros crimes de roubo cometidos por esse bando antes do latrocínio? Então, Marco, o acionamento que a gente teve foi direto para esse caso aqui do Isaac. Mas como vem falando, eles saíram do entorno, vieram para cá para assaltar com a certeza de que da impunidade. Que se fosse pego só com o celular roubado, fosse pego só com furto, vai sair mais rápido que o policial da delegacia. Lamentável isso, né, o Marco Viana? Wagner? Primeira coisa, agradecer ao Tenente Leonardo aí, muito obrigado pela participação. A gente sabe do trabalho efetivo do 1º Batalhão aí na área da Asa Sul. Agora eu queria que você desse uma caminhada aí no local, enquanto eu converso com o Tenente, que ele vai estar me ouvindo, ou pedir ao Vitor para dar uma geral aí, para mostrar porque parece que o pessoal aí da quadra fez uma homenagem ao Isaac na data de ontem. Eles fizeram uma homenagem ao Isaac, inclusive colocaram flores ali onde o Isaac caiu e inclusive havia o sangue dele. Tenente, depois dessa situação, invariavelmente na Asa Sul, os criminosos vêm de outros locais. Há uma preocupação do batalhão em intensificar as ações aí na região para poder evitar ou até coibir, porque, por exemplo, 3 meninos foram até a quadra onde o Isaac estava, mas outros 5 estavam na região também, ou seja, eles saíram do Paranoá e foram para a Asa Sul e a intenção deles não era passear.
Tanto é que, infelizmente, culminou aí com a morte desse adolescente de 16 anos e a vida dele foi tirada por um adolescente de 15 anos. Então, vocês têm a intenção aí de dar uma intensificada no patrulhamento e fazer mais abordagens a essas pessoas que invariavelmente vêm de outros locais? Então, aqui nas Açu nós já temos policiamento, todas as áreas são cobertas, só que temos essa rede de vizinhos protegidos. É uma área muito tranquila, uma área assim, se for ver os crimes violentos aqui, é uma área que a gente tem números baixíssimos, é uma área bom para se morar, só que acontecem essas fatalidades. O nosso policiamento hoje, nós conseguimos atender todas as Sul com excelência, mas esses crimes de uma facada, um homicídio, são difíceis de prever. O que a gente consegue fazer é dar esse conselho para não reagir na hora, não reagir e depois chamar a polícia militar, que nós vamos dar resposta. Tenente, Nesse caso aí, ô Tenente? Sim, Wagner, pode prosseguir. A ação da Polícia Militar foi extremamente rápida, muito ágil, né? O GETOP 21, e também contou com a colaboração do GETOP 40, né? O pessoal do Paranoá também se uniu, já que era um crime que provoca muita dor, né? Em todos os sentidos. Um garoto de 16 anos esfaqueado por causa de um celular, como disse o tenente, não reaja nunca. Um celular, como disse o tenente, foi recuperado. A vida do Isaac, infelizmente, não vai ser recuperada. Mas essa união de forças entre o GETOP 21 e o GETOP 40 deu uma resposta bem rápida, tenente, e culminou na apreensão de 7 menores nesse caso, né? Isso, a PMDF ela trabalha como um todo, né? Então não é só o GETOP 21, o GETOP 40, é toda a PMDF. Quando tem um caso desse, todos nós nos unimos para tentar pegar os infratores, e graças a Deus deu certo. Todos os GETOP eles têm contato um com o outro, tanto com as especializadas, Patamo, Rotan, todos nós unimos para poder prender esses criminosos. E graças a Deus a gente pelo menos conseguimos dar essa resposta aí, e infelizmente eles vão sair rápido, mas essa primeira resposta foi dada pela PMDF. É isso que eu estava aqui Uma soma de esforços, né, Tenente? É uma soma. É uma soma de esforços, como eu falei. Toda a PMDF, todo o GETOP, todas as RPs, todas especializadas, Rotan, BOP, Patam, todo mundo, ela se une para poder pegar os infratores, todos. E esse link rápido de pegar, conseguir o rastreio do celular, foi que a gente conseguiu chegar nos autores. Ailton Pinheiro, muito obrigado pelas informações aí junto com o Tenente Leonardo Braga. Nós agradecemos imensamente pela participação aqui conosco. Agora, nós estamos nos aproximando, Ailton, do local exato onde tudo aconteceu. Aí parece um local muito sossegado, muito tranquilo, como disse o tenente, está aí o local onde deixaram as flores, as homenagens, as cartas em homenagem ao Isaac, de 16 anos de idade. O Vitor Aparecido, repórter cinematográfico, vai mostrar agora todo o local exato onde tudo aconteceu, o local onde houve essa reação desse menor infrator. Está escrito aí, Isaac vive. Essa frase circulou bastante nas redes sociais, em toda a imprensa, dos colegas de imprensa que também acompanharam esse caso, e também aqui no DF Alerta, os buquês. Agora, algo que chamou a atenção aqui, dito aqui pela nossa diretora Ana Carla Mourão, que o local, durante o dia, o tenente continua nos ouvindo, durante o dia já parece bem sossegado, bem tranquilo, à noite deve ser ainda mais. Um local, eu não sei como que é a questão da iluminação aí dessa praça, se é um local mais escuro, se é mais iluminado, mas realmente parece ser um local bem tranquilo. Queria pedir para o nosso querido Vitor Aparecido mostrar, além das homenagens, mostrar ao redor, para a gente entender exatamente que essa quadra, esse local de convivência, não é somente uma quadra, tá, gente? Tem uma quadra ali do lado, mas é uma praça também, um espaço de multiconvivência,
ali na 112/112, 113 Sul, onde infelizmente esse ato infracional análogo ao crime de latrocínio aconteceu. Olha só a tranquilidade que tem ali dos moradores em passar. Um local bem sossegado, né, Wagner? Marco, o que o pessoal reclamou é que à noite, segundo eles, teria pouca iluminação. Mas é um parque, é um local mais tranquilo. O que realmente causa muita tristeza são 7 menores envolvidos nessa situação. 2, um de 15 anos, que como o tenente Leonardo disse, um menor de 15 anos de idade que tirou a vida do Isaac. E ele não estava nem aí. O doutor Rodrigo Larizati, que era o delegado que estava de plantão na Delegacia da Criança e do Adolescente no plano piloto, disse que eles estavam zombando. Teve um menor que perguntou se o garoto tinha morrido. Mas o que matou saiu da cadeia, saiu da apreensão tem alguns dias. Há 24 dias ele foi apreendido. 24 dias, Wagner. Foi apreendido por tráfico de droga, gente. Ou seja, a nossa legislação, a gente fala, eu falo, o Marco fala, a Nicole fala, o Ailton, todos nós falamos, a nossa legislação é uma porcaria em relação ao menor. Esse menor, se tivesse apreendido, o Isaac estava vivo. Ou seja, ele saiu e foi delinquir novamente. Ele foi porque eles não estavam passeando no plano piloto. Nós estamos aqui, até registramos aqui, Vitor mostrou um grupo de colegas, de amigos, né, do Isaac, que estavam exatamente nesse local aqui, prestando aqui uma homenagem. Aqui também nós estamos aqui bem próximo aqui, onde tudo aconteceu. A quadra está bem ali, o Vitor está mostrando aqui agora, que diz o seguinte aqui, ó: a paz não é apenas a ausência de guerra, é a presença de justiça, de Martin Luther King, né, que de acordo com o pessoal colocou aqui, que é preciso que a paz prevaleça nesse local. E é o que esses moradores tanto querem aqui, viu, o Wagner Relâmpago, Marco Viana. Aqui a área, de acordo com as informações, é uma área extremamente tranquila. O pessoal está habituado a participar de atividades aqui, tem uma academia ao ar livre, tem a quadra de esportes ali, onde inclusive esses jovens estavam jogando vôlei. E aí os criminosos passam em busca do princípio da oportunidade para cometer crime, né, tenente? Isso, os criminosos eles querem oportunidade. Eram 7 menores, né? Tava o Isaac, acho que tinham mais coleguinhas dele, só que eram 7 menores já com intenção de cometer o crime, e eles não viram ninguém por perto assim, tinha pouca gente, resolveram cometer. Mas qual era a grande certeza deles? A impunidade. A grande certeza deles era a impunidade de todos serem menores. Esse é o grande problema hoje, viu, Viana, Wagner? A certeza desses menores em conflito com a lei, a certeza dessas sementinhas do mal, a impunidade. Eles não respeitaram nem mesmo o delegado, né? A autoridade policial ali durante a lavratura do auto de apreensão em flagrante desses infratores ali, debocharam da vida, debocharam da questão da segurança pública, debocharam das nossas leis, riram da cara da autoridade policial, na certeza de que nada irá acontecer a eles, né? Infelizmente, uma vida se foi e esses infratores, né, seguem aí agora tomando iogurte, pão e leite às nossas custas, enquanto a família chora, né, a perda do Isaac, que nunca mais eles terão essa oportunidade de dar um abraço nesse jovem. É uma situação que chama muita atenção e que deixou muita gente indignada com esse tipo de situação. Os trabalhos policiais aqui na região agora vão ser intensificados, tenente? Sim, nós estamos intensificando com o policiamento, estamos aumentando também a nossa rede de vizinhos protegidos. Então, quanto mais esse link direto com a posição, mais rápido a PM chega, mais rápido essa resposta ao crime. Tá aí, Viana. E fica aqui um alerta também. O tenente já falou, você já falou, o Wagner já falou. Eu volto a repetir. Não reaja, deixa levar. A vida é mais importante. E, posterior a isso, o mais breve possível, quanto antes, 190. É importante prestar atenção nas características, né, tenente? Sim, quanto mais característica conseguir visualizar, informar, mais fácil fica no patrulhamento de encontrarmos os autores. Então, visualizem, estava de camisa branca, calça jeans,
moreno, 1,60 m, 1,70 m, tava com cabelo raspado, o máximo de característica, tatuagem, o máximo de características, conseguir passar para a Polícia Militar, fica mais fácil de encontrar direção que tomou, tava de bicicleta, tava a pé, quantas pessoas, o máximo de características. Eu sei que é difícil, porque na hora você está nervoso ali, você está sendo assaltado, mas o máximo de características que você conseguir visualizar e passar para o 190, passar para a polícia, fica mais fácil de encontrarmos os autores. É isso, o Marco Viana, essa é a orientação da Polícia Militar. A gente aqui extremamente estarrecido, triste ao extremo com essa notícia, né, desse jovem que brincava aqui, estava jogando vôlei bem ali na quadra, juntamente com os amigos. Mal sabia ele que essa seria a última partida de vôlei dele, essa seria a última confraternização dele com os colegas, com os amigos. E a mãe, né, o pai desse jovem, mal sabia que aquele dia, aquela sexta-feira, seria o último dia com ele, né, com o jovem Isaac. Surgiram então esses indivíduos que de maneira muito covarde decidiram tirar a vida desse jovem por causa de um aparelho de telefone celular. Marco Viana. Obrigado, Ailton Pinheiro. Nosso agradecimento ao Tenente Leonardo Braga por todas as informações, o nosso carinho, o nosso agradecimento, o nosso abraço. Bom, além do trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, nós queremos entender também como que foi o trabalho da Polícia Civil. Saber exatamente a participação dos menores de idade. Nós vamos ouvir agora as informações com o delegado responsável pelas investigações. Pode rodar. São 7 menores, dos quais 3 estão diretamente envolvidos na morte do Isaac. Todos os 7 foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente e os 3 foram autuados em flagrante pela prática do latrocínio. Os outros 4 foram identificados, foram qualificados, estão na ocorrência como envolvidos, mas não tiveram participação direta nessa morte. 3 menores de idade diretamente envolvidos foram autuados, apreendidos e colocados à disposição do juízo da Vara de Infância e Juventude. Durante a autuação, demonstraram não ter qualquer remorso, qualquer arrependimento, caçoaram inclusive da legislação, da lei, fizeram piada, riram, demonstrando um total desprezo, né? Total desprezo e total falta de sentimento de humanidade. Apenas um dos 7 chegou a perguntar se a vítima havia falecido, demonstrando algum tipo de sentimento. Os demais não, nenhum deles demonstrou arrependimento, remorso, muito pelo contrário. Esses 3 envolvidos, a eles poderá ser aplicada a medida socioeducativa, eles são inimputáveis, menores de 18 anos. E a medida socioeducativa mais rigorosa que nós temos na legislação é a internação por no máximo 3 anos, ou até eles completarem 21 anos de idade, o que vier a acontecer primeiro. Então, por mais grave que seja o comportamento de um menor infrator, o máximo, o mais rigoroso que a legislação prevê como retorno, como sanção, como resposta, é a internação por 3 anos, né, como medida socioeducativa. Vamos à raiz do problema. A informação do delegado é que eles debocharam da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos agentes que trabalharam ali na apreensão desses menores. Mas eu te explico por que eles debocharam. Porque há poucos dias eles foram apreendidos e saíram pela porta da frente. Minutos antes, possivelmente cometeram outros atos infracionais. E qual foi o resultado desses atos? Nenhum. Estavam tranquilos na rua. Sabe por que eles debocham? Porque a justiça solta. Eles debocham porque eles sabem, eles têm certeza absoluta que eles não vão ficar apreendidos. Tem um porquê, tem uma raiz do problema. Porque se eles tivessem a certeza que ficariam apreendidos, eu tenho certeza absoluta que eles não estariam debochando da justiça. Eles não estariam debochando dos policiais militares. Eles não estariam caçoando da Polícia Civil. Se soubessem que o crime que eles cometeram, colocariam ou deixariam eles
atrás das grades, o que não vai acontecer. Wagner. Ô Marco, o negócio é o seguinte... O delegado bem disse que são 3 anos ou até completar 21 anos de idade, o que ia acontecer primeiro. Então logo, talvez até antes de 3 anos, eles já estão na rua novamente. Não, eles têm... provavelmente eles saem antes, porque existe uma avaliação psicológica que é feita a cada 3 meses, se eu não me engano. Eles fazem uma avaliação, mesmo o menor sendo aí aplicada a medida socioeducativa dos 3 anos de apreensão. Aí ele é avaliado e aí, dependendo da situação, se eles acharem que ele evoluiu como pessoa, ele vai para a rua. A nossa legislação, eu já falei, eu canso, gente, eu já estou cansado. Eu fico olhando para a imagem, eu tenho um menino com 14 anos e outro com 15. Eu fico olhando para o Isaac, imaginando a dor da mãe, a dor do pai, do irmão que falou. Você fica imaginando um garoto com 16 anos que é cheio de vida, cheio de saúde, estava jogando vôlei, estudava no colégio militar, um cara tranquilo, era da igreja. Ou seja, uma pessoa que tem uma vida normal. Não é um vagabundo. Porque para mim é vagabundo. Não, é menor infrator, é o caçamba. É um bando de vagabundos. São 7 vagabundos. 7 criminosos que saíram. E, Marco, eles tinham cometido um roubo antes. Eles tinham roubado uma outra pessoa. Ou seja, saíram do Paranoá, nada a ver com a cidade do Paranoá, tá? Os criminosos vieram de lá para roubar. Eles não vieram para passear no plano piloto, para ir para um shopping, curtir um cinema, comer um sanduíche, bater um papo, paquerar. Não, eles vieram para roubar. Vieram para fazer o que queriam fazer, roubar. E acabaram tirando a vida de um garoto do bem. E a nossa legislação continua a mesma merda de antes. A mesma porcaria não muda. Será quando que esses deputados vão mudar e vão falar, não, pô, não dá mais. O menor de hoje não é o menor de 1990, gente. Se passaram 35 anos. Essa lei é antiquada, como o nosso Código Penal é uma bosta antiga. Ultrapassado, super ultrapassado. Aí fica, já viu puxadinho? O cara faz um puxadinho aqui, um puxadinho ali, e não muda nada. Continua a nossa legislação. Com menos de 4 anos o cara não fica preso. Com 8 anos o cara vai para a rua, vai para o semiaberto. E acima de 8 anos é preso. O menor não fica apreendido. Por isso, como o Marco falou, ele sabe que vai ficar lá. É perigoso hoje, no NAI, no núcleo de atendimento inicial, que é a audiência de custódia deles, alguns irem para casa. Não, se está aqui não tem nada a ver, vai para casa. E eles podem estar assistindo o programa agora e rindo da minha cara, rindo da cara do Marco. É isso, rindo do tenente que falou, do Ailton que participou, rindo da tragédia que eles cometeram, da vida que eles tiraram, desse garoto de 16 anos que já fazia o 2º ano do 2º grau, ou seja, um menino extremamente estudioso, gente. Ano que vem, ele terminaria o ensino médio. Iria seguir uma profissão, como disse o irmão dele, talvez a mesma profissão do irmão. E ninguém faz nada para mudar. Esses caras que a gente aperta aquela porcaria daquela urna eletrônica para eleger, e eles não fazem nada. Só, esse ano não, mas ano que vem começa a aparecer. Vai bater na sua porta, vai bater nas suas costas, vai dar boa tarde, boa noite, vai te ligar, vai mandar mensagem, que é ano político. Depois eles somem, desaparecem e não fazem nada para mudar essa porcaria dessa lei. Estatuto da criança e do adolescente tem que mudar. Eu já falei que eu não sou a favor de reduzir, não. Sou a favor de aplicação da pena de acordo com a idade, independente dessa idade, da pena de acordo com o crime cometido. Matou, a pena para adulto não é 20 anos, dá os 20 anos também. O latrocínio é 30, dá 30 anos. O Estado que se vire para criar situações. Não cria tanta situação para liberar, cria situação para manter preso, né, Marco? Exatamente. E se a justiça fizesse dessa forma, diminuiria consideravelmente o cometimento de crime. Acontece tanto crime porque sabe da impunidade. Porque se soubesse que ficaria preso ou apreendido, não cometeria ou diminuiria consideravelmente. É isso que a gente bate nessa tecla todos os dias aqui no DF Alerta. Ô Marco, uma outra coisa. É para apreender e a apreensão tem que ser um castigo, não é lazer, não. O cara tem 6 refeições por dia, pô, que ele não tem na casa dele. Lá tem pizza, tem Coca-Cola, tem sanduíche,
Aí, meu amigo, o cara quer ficar lá, vou para lá, que lá eu tenho tudo, lá em casa eu não tenho. Pô, então tem que mudar, tem que fazer. Tem que fazer com que o menor fique apreendido ou preso, o diabo que seja, mas pague pelo crime, mano. Exatamente. O delegado passou informação importante aqui de que 4 dos 7 já foram liberados. Não encontraram envolvimento direto no ato infracional e já foram liberados. 3 que foram considerados diretamente ligados ao ato do latrocínio. Então, já estão aqui rindo da nossa cara, imagine rindo, já riram lá no local, estão rindo agora acompanhando também a reportagem. Agora, nós vamos entender como que foi essa despedida. Familiares e amigos se despediram neste domingo de Isaac Vilhena, de 16 anos, e nós vamos acompanhar esse momento de comoção e de despedida da família. Pode rodar. Isaac era uma criança muito amada, né? Lá em casa, pela vizinhança também, como vocês puderam ver, né? Foi um caso que acredito que chocou muito. Então, assim, apesar da idade, 16 anos, o Isaac era uma criança muito responsável, um adolescente muito responsável, né? Formou agora no inglês dele, já estava muito avançado em busca do seu futuro, né? O Isaac não fazia mal para ninguém. O Isaac, ele representava alegria para todos. O Isaac cumprimentava do porteiro ao zelador, síndico, não fazia distinção. Ele é muito querido por todos nós, né? Isso abalou bastante a nossa família, minha mãe principalmente, né? Que isso não fique só mais um caso, né? Que a gente busque fazer justiça, né? Para evitar novos casos que possam acontecer. A gente espera que num país onde você vota com 16, né? Você decide o futuro de milhares de pessoas com 16 anos, acredito que você já esteja apto a pagar pelos seus atos, né? Comecei a trabalhar com 14 anos com meu pai, então assim, não é feio você trabalhar, isso não pode ser um crime. A pessoa trabalhar, muito pelo contrário, é muito importante para moldar o caráter dessa pessoa. E a família de muita fé, né? Que sempre estava na missa. De fato, eles estavam na missa quando souberam o que tinha acontecido, né? Mas uma família de fé que hoje está vivendo uma situação triste de perder um filho, né? Então, nessa parte, a gente pede a todos oração, fortaleza para a família, e ao mesmo tempo esperamos, né, mais segurança, que não aconteça mais violências como essa, né, que haja mais segurança aqui na nossa área, na Asa Sul, né?